Olá, povo de Deus, estou aqui mais uma vez e vou ler a Bíblia para vocês. Esse vídeo que eu estou fazendo agora é a continuação do capítulo 7 que eu estava fazendo no outro vídeo. E sem querer eu parei o vídeo, né? Sem querer eu parei o vídeo, né? Era para eu dar continuidade e eu cortei o vídeo. E agora eu vou dar a continuação nesse vídeo agora, porque eu perdi a continuação desse capítulo 7. Então eu vou ler para vocês a continuação do vídeo anterior, né? Que é aqui em Mateus 7, que é a continuação do Sermão da Montanha, que Cristo está falando que não julguei para ser julgado, como eu estava falando no vídeo anterior, né? Vocês assistiram aí, eu estou dando a continuação porque eu falhei no vídeo aqui e cortei o vídeo e eu estou continuando com esse. Me desculpe porque aconteceu esse imprevisto. Em vez de eu tirar de pause, eu cortei o vídeo. Mas estou continuar. E como eu estava falando no vídeo anterior e dando a sequência dele, que Cristo disse, não julguei para ser julgado, porque o povo hoje está dizendo, quando eles estão errados, né, que a gente vai exortar eles da verdade, o que é que eles dizem? Você está me julgando, e eles dizem, não me julgue não, que é para não ser julgado. O povo tem essa mania nos dias de hoje. Mas aqui, esse julga aqui, serve para nós hoje também. Claro que é um exortamento da doutrina de Cristo para nós, mas Cristo está falando aqui para o povo dessa época, para o povo que ele veio, para o povo israelita e todos os outros. Por que Cristo está falando isso para esse povo, desse julgamento? Porque com o juízo com que julgarde, serei julgado. Porque Cristo está falando, no final do vídeo passado vocês viram eu falando a esse respeito. Porque esse povo israelita e todos os outros estão julgando o povo erroneamente. Os seus irmãos mesmo, eles estão julgando erroneamente. Se o cara está certo, né, eles estão julgando que o cara está errado. Se o cara está errado, eles estão julgando que o cara está certo. É isso que está acontecendo nesse tempo. Por isso que Cristo está falando isso para esse povo, que serve para nós, que é a nossa doutrina também. Porque com o juízo que julgado, serei julgado. Quer dizer isso? Porque se você julgar uma pessoa certa, errada, se quando chegar o dia de você ser julgado por Deus, você que está fazendo iniquidade, né? Você está julgando uma pessoa certa. A pessoa está certa. E você julga dizendo que ela está errada. Quando chegar a sua vez, o que é que vai acontecer? Você vai ser julgado dessa forma. Você vai ser julgado dessa forma. Por quê? Porque você julgou uma pessoa certa como ela tivesse errada. É isso que Cristo está falando para o seu povo aqui. Que Cristo veio falar para esse povo, para tentar resgatá-lo. Cristo está alertando ele sobre isso. E vai dizer mais, né? E com a medida, né? E com a medida com que tiver de medido, vós hão de medir a vós, né? Okay? Vamos dar outro exemplo. Esse povo israelita que está fazendo com o seu próprio. Dá uma licencinha aqui que eu vou atender o telefone. Alô? Alô? Ligação falsa. Desculpe aí, tá, meu povo? Então, vou dar um exemplo a respeito dessa medida. E com a medida com que medindo vós, hão de medir a vós. Por exemplo, você está comprando, vamos supor, 2 metros de corda.
Uma pessoa, você está vendendo corda, vamos supor, você vende corda. Chega uma pessoa e pede, ô irmão, me dê aí 2 metros de corda. Você só mede 1,80 m da corda e vende como se tivesse sido 2 metros. Então, quando chegar a sua vez do seu julgamento, Deus viu que você só vendeu 1,80 m por 2 metros. Entenderam agora? É isso que Cristo quer falar para esse povo aqui. É isso que esse povo andam fazendo. Enganando, mentindo, roubando. Tudo isso. E Cristo está tentando resgatar ele com a palavra de Deus, que Deus enviou Cristo para falar para ele. Dessas formas aqui. Para que eles apartem dos erros que estão cometendo. Né? É isso. Vamos seguir. E por que, ele está dizendo, e por que reparas tu no argueiro que está no olho de teu irmão, e não vês a trave que está no teu olho? Porque Cristo está falando, perguntando essas coisas para eles, para esse povo aí, os israelitas e tudo, né? E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão? Aí pergunta, né? E não vê o que está no teu olho. Por que Cristo está perguntando isso? Porque esse povo tão fofoqueiro, são caluniadores, estão fazendo essas coisas, inventando calúnia, fofoqueiro, mentiroso. Esses povo aí que Cristo está falando, estão todos eles dessa forma. Por isso que Cristo está dizendo, olha, antes de tu falar de teu irmão, olha logo a tua vida, né? Se ele disser assim, mas rapaz, fulano está roubando, olha, fulano está roubando, e ele roubando também, né? E ele roubando também. Ah, mas rapaz, fulano tá vendendo um negócio que tá quebrado, olha, e dizendo que tá bom. E ele faz o mesmo. E ele faz do mesmo jeito. Então é isso aqui. Ele mente para o povo. Então, se você for falar de alguém, como Cristo está dizendo aqui, primeiro olhe o seu lado. Se você também está em verdade. Você não pode dizer que fulano está mentindo se você está mentindo também. É isso que Cristo está relatando aqui para esse povo, porque estão fazendo essas coisas. Está mentindo, né? Inventando história, e ele fala dos outros que está fazendo, mas ele faz pior ainda. Esse versículo quer dizer essas coisas. E por que reparas tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e tu não vê a trave que está no teu? Né? Porque esse que está vendo, falando do irmão, e faz pior ainda do que ele. É isso que Cristo quer dizer. Ou como dirás a teu irmão, deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu. Né? Então como é que ele vai pedir para que o irmão, ele está dizendo, falando do irmão, deixa eu fazer isso de bom para tu, se ele não presta, né? Se ele não presta, como é que ele vai... O hipócrita, né? Hipócrita tira primeiro a trave do olho, né? Hipócrita tira primeiro, Cristo está dizendo que a pessoa é um hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então cuidarás em tirar o argueiro do olho do teu irmão, né? Quer dizer, se você é errado e vai reclamar do irmão que está errado, como é que pode? Primeiro você tem que deixar de estar errado para depois reclamar daquele que está errado. Se você rouba e vai dizer que fulano está errado em roubar, você primeiro tem que deixar de roubar para depois aconselhar o outro que não roube. É isso que Cristo quer enfatizar aqui, né? É como os pastores. Se você quer pregar as coisas de Deus
com verdade pregue, mas não bote engano no meio. Não bote engano no meio para se dar bem, porque Cristo está vendo. Né? Deus está vendo. Vamos prosseguir. Não dê aos cães as coisas santas. Está falando a respeito de quê? De pastores. Né? Nem deitei aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pise com os pés e voltando-se vos despedace. É outra comparação aqui. Que eles fazem, né? Não dê os cães as coisas santas. Porque se Deus, o povo de Deus, que não estão mais com Deus aqui, pega aquilo que Deus está dando a eles e eles vão para os templos dos ídolos e dá aos falsos pastores, porque esses cães aqui são os falsos pastores, está lá em Isaías 56:11. E estes cães são gulosos, são pastores que nada compreendem, cada um trabalha para a sua própria ganância, não entende de nada. Cristo está falando a respeito dele. Não dê aos cães, que são os pastores, as coisas santas. Nem deitei aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pise com os pés e voltando-se vos despedacem. Que é os próximos dentro da igreja falsificada desse tempo aí. As coisas santas são as palavras de Deus. As coisas de Deus que eles dão para os falsos pastores aí da época e nos dias de hoje também, né? E mais outra exortação: pede e dá-se-vos-á. Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abre-se-lá, né? E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, lhe dará uma pedra? Está falando para o povo israelita aí. Porque eles não estão ajudando o próximo, eles não estão ajudando as viúvas, aos órfãos, mas antes eles oprimem. Por isso que Deus está dizendo, Cristo está falando, essas coisas chegam batendo nas suas portas e eles não abrem, pedem, mas não dão. Pede comida, pede roupa e eles não dão. E Cristo está dizendo: porque aquele que pede recebe, e o que busca acha, e o que bate abre-se-á. E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão a seu filho, ele está fazendo uma comparação, perguntando: qual o homem de vocês aí, porque estão oprimindo os órfãos, as viúvas, os estrangeiros que estão necessitando aí, o povo pobre que necessita, e eles nem lá não estão ajudando, não estão fazendo caso. Por isso que Cristo está falando para eles: e qual dentre vós, aí vocês que estão aí fazendo essas coisas, que se teu filho pedir pão, tu vai dar uma pedra? Nos dias de hoje também, ninguém quer dar uma pedra a seu filho, mas Cristo está falando para esse povo israelita aí, para o povo de Judá, as tribos, que está sendo rebelde, que não estão seguindo os mandamentos da lei de Moisés, nem Deus, e Cristo está falando por eles. E eles vão ficando revoltados com Cristo por causa dessa exortação, como todos os outros profetas que vieram, né? Lhe dá uma pedra, e pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente. Aí Cristo diz: se vós, sendo os maus, que eles são maus, tão maus nesses dias, né? Se vós, pois, sendo mau, sabeis dar vossas boas coisas aos vossos filhos,
quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens aos que lhe pedirem, né? Então Cristo está dizendo a ele, se eles for bom para o povo da sua casa e para os de fora, Deus vai ajudar ele, porque Deus está mandando seca, né? Os pastos não criam para o gado, eles estão passando fome, Deus está castigando esse povo. É por isso que Cristo está falando essas coisas para ele. Fala aí. Como eu li lá em Zacarias, que eles plantam, mas não colhem, né? A chuva vem, mas é pouco, eles ficam com sede. Na hora de comer não dá para encher o bucho, porque a comida é pouca. Porque Deus falta para esse povo. Por que falta? Porque eles são desobedientes. E Deus está alertando ele por conta disso. Novamente. Zacarias exortou eles e Cristo está fazendo a mesma coisa, introduzindo novos mandamentos para ver se eles se ligam de seus erros, né? E param de cometer esses pecados abomináveis que ele está fazendo. Então, se vós, pois, sendo mal, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu, que é Deus, né? Que dará bens ao que ele pedir, porque eles pedem chuva, pedem saúde, e Deus dá a eles, se estiverem com ele, com Deus. Tudo isso eles têm, né? Portanto, tudo o que vos quereis que os homens vos façam, fazei-o também vós, porque esta é a lei e os profetas. É a lei de Moisés e a lei dos profetas, para ele fazer o bem, né? Mas eles não estão seguindo essa lei. Entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. Cristo também está alertando aqui do caminho dele, né? Da porta, que eles estão andando na porta larga e não estão indo pela estreita, estão indo pela porta larga. O caminho que eles conduzem é o caminho da perdição. Eles não estão entrando pela porta estreita, estão andando no caminho da perdição. E Cristo está alertando eles, né? E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e pouco as que a encontram, né? E por que é estreita? A porta, porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e pouco há que a encontra. E Cristo vai dizer agora: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, são cães gulosos. É esse pastor desse tempo aí, desses templos criados dos ídolos, são pastores enganadores nesse tempo aí. Imagina no dia de hoje, com esse montão de igreja falsa, né? Se Cristo já está falando dele aí, Isaías falou desses cães gulosos, esses lobos devoradores, né? Que são considerados cães, lobos. Isaías falou desses cães aí, desses lobos, né? Que eles vêm disfarçados em ovelha. Acautelai-vos. Cristo está falando para o povo israelita e os outros da época aí, para onde Cristo veio exortá-lo, né? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, porque tem muitos aí. Desde Isaías já vem alertando desses profetas, desses pastores, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente só querem o dinheiro do povo, já nesse tempo aí. Não estão na lei de Moisés, né, que era alimento, e se estão cobrando os 10% é para enganar o povo, como hoje, né? Porque a lei de Moisés é para o povo israelita, não não faz parte da lei de Cristo. Nesse tempo aí já tem esses lobos devoradores, muito,
E nos dias de hoje nem se fala. Porque cada igreja falsa tem um lobo devorador dentro dela, né, enganando o povo. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhe-se uva dos espinheiros e figo dos abrolhos? Cristo está perguntando. Se esse pastor que está pregando para esse povo aí, se ele está pregando salvação, né? Como é que se faz pastores de hoje? Que pega propósito, campanhas, congresso, né? Jejum disso, propósito disso, propósito daquilo. São essas mesmas coisinhas aí. Ó. Eles estão plantando espinheiro e abrolhos. E os seus membros estão colhendo. Não, eles estão plantando figo e os membros estão colhendo abrolho. Estão plantando uva, mas eles não estão colhendo uva, estão colhendo espinho. Todo esse povo que está dentro dessas igrejas fora, né? Cristo está alertando. Assim toda árvore toda árvore boa produz bons frutos e toda árvore má produz maus frutos. Então, se você ler a Bíblia, procurar ler devagarzinho ou escutar alguém falar da Bíblia devagarzinho, prestar atenção, vocês vão saber o propósito de Deus para cada um. Para aquele que pratica o mal e para aquele que pratica o bem. Dentro da legião de Deus, que é a legião do bem, dentro da legião do mal, que é de Satanás, já que criou religião para enganar vocês. A legião do mal, na sua evolução, criou a religião para enganar o povo. Mas a legião de Deus criou a igreja verdadeira. A legião do bem, a legião de Deus não criou religião. Criou a igreja verdadeira através de Cristo. Atos 20 e 28. Nenhum pastor dessas igrejas falsas lê isso para vocês. Não lê. Todos esses pastores só lê aquela exortação de Malaquias 8, 9 e 10. Ele não lê 2 Coríntios 9, 7. Não lê, estou esquecido o nome do versículo, não lê que as ofertas têm que ser voluntária. Não lê para vocês, mas lê o dízimo para enganar vocês, né? Não pode uma árvore boa dar maus frutos, nem uma árvore má dar bons frutos. Então vocês têm que prestar atenção em seu pregador. Vocês têm que prestar atenção na Bíblia, no que está escrito. Porque se tiver de acordo com o que está escrito, você vai achar a verdade. Se a lei de Moisés veio para o povo israelita, ela é para o povo israelita. Se a lei de Moisés era alimento, era boi, era bode e a plantação, então deve ser isso. Se na lei de Cristo é dinheiro, então é dinheiro. Né? Não é verdade? É verdade. Porque se uma pessoa, uma igreja falsa, quer introduzir parte da lei de Moisés, porque o dízimo é uma parte, e o resto, e os holocaustos, e as expiações, e o sangue derramado no altar, e a queima de gordura, e os boi, os bodes, né? Eles vão levar boi aí para dentro da sua igreja, vão levar bode, vão derramar o sangue aí no altar da sua igreja. Porque se eles querem cobrar o dízimo, se eles são sacerdotes levitas, né? Eles devem fazer tudo isso, porque isso faz parte da lei de Moisés.
Não só é o dízimo, a lei de Moisés não só é o dízimo. Tem que ter esses outros rituais, né? Então, por que os pastores das falsas igrejas não seguem o ritual que Deus pede dentro da lei de Moisés? Só querem saber se for do dízimo. E o resto? E os boi, os bode, os carneiros, as ovelhas, a queima de gordura, o sangramento lá no pé do altar, o sangue, né? Por que vocês não fazem isso? Para poder não comer camarão, etc, etc. Tudo isso tem que acontecer dentro do templo, não só por causa do dízimo, não, porque o dízimo era da tribo de Levi, era mandamento para o povo israelita, não é para nós no dia de hoje. Se vocês querem seguir essa lei, tem que fazer o resto, né? As festas, né? Dos sábados, os holocaustos, as oferendas de alimento, né? Matando os bodes, os bois, matar o bode pelos pecados dos irmãos. Vocês fazem isso? Não fazem. Então não adianta enganar o povo com uma parte, porque sua igreja é falsa, você também é um falso pastor que estudou doutrina diabólica para enganar o povo. Você não faz parte da legião de Deus, você faz parte da legião de Satanás. Desculpa eu falar, não quero ofender vocês, mas é a palavra de Deus quem fala, não é eu, né? Entendeu? Não quero ofender vocês, mas é a palavra de Deus que está falando. Vocês são enganados porque vocês querem, mas tem uma igreja verdadeira. Cristo fundou uma igreja verdadeira, chama-se Igreja de Deus. Procure uma. Cuidado que tem igreja de Deus falsa. Essa igreja de Deus reúne, não é em nome assim, aqui é uma casa e aqui é a igreja de Deus. Não, ali é um lugar de reunião da igreja de Deus, é diferente. É assim que é para ser. É um local de reunião da igreja de Deus, não igreja de Deus. Ali esse local é a igreja de Deus. Não, não é dessa forma que é para ser. É um local de reunião da igreja de Deus. Esse local não é a igreja de Deus, certo? É dessa forma. E assim receberá uma doutrina verdadeira de Cristo, né? Sem dízimo, sem propósito, sem campanha, sem congresso, sem santa ceia, sem propósito, e etc, e etc, e etc. Tá? Vamos ler. Portanto, não podes a árvore boa dar maus frutos, nem fruto na árvore má dar fruto bom. Toda árvore que não dá fruto bom, corta-se e lança no fogo. Porque uma árvore que não dá fruto bom, porque é uma árvore de Satanás, né? Então tem que ser cortada. E ela tem que ir para onde? Para o fogo. Onde é o fogo? Vai ser o inferno. Breve, em breve. O inferno ainda não existe, né? Não existe. E existem os anjos de Satanás trabalhando para ele na sua legião. Existe. Existe o povo de Deus trabalhando na legião de Deus para converter o povo da legião do mal. Existe. Mas o inferno só no último dia. O lago de fogo é no último dia para aqueles que não querem Deus, né? Isso vai acontecer no último dia, quando essa terra se desfazer em chama. Tudo que nela há, como está escrito, ela se disparar em chama. Então ela vai se transformar no lago de fogo, tá? Pode ler que vocês vão achar isso. Não está explicitamente assim. Vai ser um lago de fogo. Tem um lago de... A terra vai ser um lago de fogo. Não está assim. Mas se está dizendo que ela se disparar em chama, porque vai ser um lago de fogo, né? Toda árvore que não dá bom fruto deve ser cortada e lançada no forno. Portanto, pelos seus frutos conhecereis, né? Se aquele fala a verdade,
você segue. Se os que falam mentira, abandone. Nem todo o que me diz, aí vem, né? Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então, se você segue hoje, eu vou falar de hoje. Se você está na verdadeira igreja, que é a igreja de Deus, que Cristo adquiriu com seu próprio sangue. Se você segue a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, e não segue doutrina de homem, nem mandamento de homem, né? Então, se você ajuda seu irmão com amor, que é o primeiro mandamento da lei de Cristo, é o amor. Se você segue com amor, ajudando o seu irmão, seu próximo, seu vizinho, seu inimigo, perdoando, então você está fazendo a vontade de meu Pai que está no céu. Essa é a palavra de Cristo, né? Muitos me dirão naquele dia. Sabe qual é o dia? No último dia, né? Muito vai dizer assim. Cristo está dizendo para eles aí, para esses falsos pastores que estão aí, onde Cristo está pregando aí, pregando o sermão, tem muitos pastores lá reunidos, né? Que faz parte do povo israelita, faz parte do povo de Judá e todos os outros. Então tudo lá reunido no monte, onde Cristo está dando esse sermão, né? E Cristo essas coisas para ele. E tem Cristo, o que Cristo vai dizer agora? Ó, povo, muitos me dirão naquele dia, que dia? No último dia, né? Senhor, Senhor, nós não profetizamos, nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônio, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Cristo está falando para esses falsos pastores daí desse tempo aí, né? Que é para nós, porque a sequência é para os falsos pastores de hoje também, né? E aí o que é que vai acontecer? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Está falando para esses pastores aí do povo israelita, do povo que está no meio de Judá aí em Jerusalém. Cristo está falando para eles. E se vocês, pastores que estão vendo, lê a Bíblia, será que vocês não estão vendo essas coisas? Vocês que fazem teologia diabólica para enganar o povo, vocês não lêem essas coisas não, é? Porque isso é para vocês, hoje. Cristo está falando para os pastores dessa época aí. Cristo está falando para ele, nesse sermão aí na montanha. É para esses pastores falsos que estão aí nesse dia. Dos falsos templos, ensinando mentira. E isso é para vocês também nos dias de hoje, dentro dessas falsas igrejas que tem aí. Vocês da teologia, né? Diabólica, que não é de Deus. Teologia não vem de Deus, é do diabo, é da legião do mal. E Cristo está dizendo, né? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. São vocês, pastores falsificados, que estão fazendo essas coisas nos dias de hoje, nas falsas igrejas, nos templos dos ídolos, que se chama santo no dia de hoje. Santa fulana, santo fulano. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhá-los-eis ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Que rocha? Que edificou a sua casa sobre Cristo. Todo aquele, pois, que
escuta estas palavras e as põe e as pratica, assemelho-ei ao homem prudente que edificou a sua casa na rocha. Então, se você não pratica essas coisas, né? Se você não pratica essas coisas, né? Se vocês não praticam, aí sim, vocês estabeleceram a sua casa na rocha. Que rocha? A rocha é Cristo, a pedra, né? E desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, né? Porque estava edificada sobre a rocha. Sobre quem? Quem é a rocha? A rocha é Cristo que veio para esse povo. Mas se ela está edificada na areia, quando vir a chuva, o que é que vai acontecer? Quando vir a enxurrada, vai levar, vai destruir. São considerados esses pastores falsos nos dias de hoje. Eles estão construindo as suas casas, não na rocha, mas na areia, né? Não tem fundação, é na areia. Então, quando vir a chuva, que der a enxurrada, leva todos eles, destrói, serão destruídos. Aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo. Presta atenção. O que ouvir a palavra de Deus e cumpre, né? O que ouve a palavra de Deus e cumpre, né? O que é que acontece? Porque a sua casa estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-los ele ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Ô pastores falsos, vocês não veem essas coisas não, é? Vocês pensam que pode escapar disso aqui? Pensam? Enganando o povo? Vocês não vão escapar, a não ser que vocês venham se arrepender, mas não deixe para o último dia não. Não deixe, porque Deus está vendo os seus atos, né? Não estou julgando vocês, não sou ninguém para julgar ninguém, mas a palavra que está aqui na minha frente está julgando vocês. Será impossível que vocês não compreendem, né? Então, troque sua igreja pela igreja verdadeira, a igreja que Cristo adquiriu com seu próprio sangue, que é a igreja de Deus, né? Mude o nome, pregue a verdade. Se seu nome lá está escrito assim, Igreja Assembleia de Deus, você coloca assim, sala de reunião da igreja de Deus, coloque assim e vá pregar a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo, só, sem inventar campanha, congresso, proposta, etc e etc. Aí você está edificando a sua casa na rocha, não na areia, tá? Vamos ler. E desceu a chuva, né? Que a casa dele foi construída na areia. E desceu a chuva e correram, né? Nus e assopraram vento e combateram aquela casa e caiu. E foi grande a sua queda. É isso que vai acontecer com vocês. Tá? Estou julgando não, é a palavra de Deus aqui que está dizendo para você, falso pastor, falsa igreja, falsa pregação, doutrina de homem, mandamento de homem. Tudo isso vai acontecer com você. Vocês leem a Bíblia, mas como vocês estão vidrados na teologia diabólica, da legião do mal, da legião de Satanás, vocês não vão prestar atenção na legião de Deus, na legião do bem, né? Por isso, porque
porque vocês só estão vendo o dinheiro entrar na sua conta, não importa de onde venha, né? Então veio a chuva e derrubou, e foi grande a sua queda. E aconteceu o quê? Concluindo Jesus esse discurso, e a multidão se admirou da sua doutrina. Quem se admirou? O povo que abandonou Deus, o povo que estava na lei de Moisés e os seus adjacentes, né? Bateram palma pela doutrina, por essa doutrina de Cristo. Então, amado, abandone a sua igreja falsificada, troque o nome dela. De Assembleia de Deus, você coloca assim: local de reunião da Igreja de Deus, e pregue a doutrina de Cristo, os mandamentos de Cristo. Abandone o dízimo, abandone os propósitos, as campanhas, os congressos, etc, e etc. As Santa Ceia para arrecadar mais, porque não é Santa Ceia, é ceia do Senhor e é de ano em ano. Sua mãe e seus filhos não faz ano, completa ano toda semana, né? Ele não completa ano toda semana, ele não faz aniversário toda semana, tá? Então vamos ler, vamos entender o que é que Cristo quer que você faça. Eu não estou julgando você, não estou julgando os seus membros, porque pode ser um membro de uma igreja falsa que esteja escutando eu falar essas coisas, né? O membro pode estar, que o membro já tem a mente cauterizada, como esse povo que Cristo está falando para ele aqui. Eles são dos ídolos, né? Das igrejas dos ídolos, dos falsos pastores, dos cães gulosos dessa época aqui, como vocês são nos dias de hoje, né? Lobos, né, com traje de ovelha. Vamos ler. E aconteceu que, concluindo, né, Jesus, este discurso, né, que ele estava lá no monte falando para essa multidão, e se admirou da sua doutrina, né? Porquanto os ensinava como tendo autoridade. O povo pensa dessa forma. Porquanto os ensinava como tendo autoridade. Será que ele não tinha autoridade? Cristo não tinha autoridade? É o Filho de Deus que Deus enviou para esse povo, para mostrar a verdade para esse povo aí, que estão indo atrás desses falsos pastores, dessa época aí, e não como os escribas. Eles estão falando, é algo que foi que eles comentaram. O povo, né, os israelitas, o povo de Judá e todos os outros, os gentios que estavam lá assistindo esse sermão lá nessa montanha, que foi, todo mundo, a multidão se admirou da sua doutrina, ficaram admirados, porque eles estavam seguindo doutrina de homem, dos falsos pastores aí, os cães gulosos, né? E ainda disseram assim, se admiraram da doutrina de Cristo e disseram, porquanto ensinava, né? Eles disseram, porquanto ensinava como se tivesse autoridade, como Cristo tivesse alguma autoridade sobre eles, e não como os escribas, porque os escribas é quem está ensinando a esse povo agora, né? Os fariseus, né? Que não tem Deus, né? Seguindo no próximo capítulo 8. Capítulo 8 de Mateus, o leproso purificado. Então, Cristo deu esse sermão, o povo ainda tiraram ideia, né? Dizendo que Cristo estava cheio de ordem lá, que, né? Que estava além dos escribas lá, né? E veja o poder de Deus dado a Cristo para mostrar a esse povo aí, rebelde, né? O leproso, né? Que Cristo vai purificar. Isso é mais uma maravilha que Deus vai fazer através de Cristo
para que esse povo venha acreditar no Filho de Deus, né? Para que o povo aceite ele, né? Por isso que Deus vai mandar ele fazer agora essa limpeza nesse leproso, né? Vamos ver. E ele do monte, Jesus ia descendo do monte, depois de falar para esse povo transgressor todinho, né? Ele foi descendo do monte, seguiu uma grande multidão, o povo, muitos, né, foram atrás dele, né? E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, é porque deu crença a Cristo, né? Não é todo mundo também que não vai aceitar, mas a maioria do povo de Deus, os israelitas e os outros, não vão aceitar Cristo, mas alguns vai, né? Não é todo, mas alguns também vai, como esse leproso aqui, que acreditou em tudo que ele falou, né? E ele que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. Ele acreditou em Cristo, né? Porque ele está leproso, né? E como Deus mandou Cristo para mostrar o seu poder através de Jesus, né? Que é que vamos ver que é que Jesus vai fazer para esse leproso, para que o povo veja o poder de Deus em Cristo, né? Que é para o povo ver o poder de Deus em Cristo. Aí por isso que esse leproso veio para ele, né? E Jesus, estendendo a mão, tocou, dizendo: quero, né? Tocou a mão, dizendo: quero ser limpo, e logo ficou purificado da lepra. Então, né? Deus, através de Cristo, mostrou o seu poder, mostrou para que Cristo veio, para esse povo rebelde, esse povo transgressor, que abandonaram Deus, abandonaram a sua lei. E mais um poder, mais uma maravilha feito por Cristo, né? Para que esse povo veja o poder de Deus Todo-Poderoso através de Cristo. E disse-lhe então Jesus: olha, não diga a ninguém, mas vai e mostra ao sacerdote e apresenta a oferta que Moisés determinou. Porque eles não estavam na lei de Cristo, esse povo ainda não estava. Eles estavam seguindo a lei de Moisés, seguindo não, nem todos, né? Então mandou lá o sacerdote, que ninguém sabe, nem que ainda tem sacerdote ainda seguindo a lei de Moisés, nessa época aí que Cristo está. Talvez tenha algum, talvez. E Cristo mandou para ele mostrar o poder de Deus. Pode ser que esse sacerdote, a quem Cristo mandou, né? Esse leproso que ficou bom, porque talvez esse sacerdote esteja na legião do mal, né? E esse leproso vai para lá e vai dizer ao sacerdote: olha, que foi que Cristo fez comigo? Me curou, para ver se ele, né, se converta novamente para Cristo. Pode ser por isso, né? Porque todo sacerdote que está na legião do mal, na legião de Satanás, entende da lei de Moisés. Eles apenas abandonaram, né? Por isso que Deus está mandando ele mostrar ao sacerdote. Vai e mostra-te ao sacerdote e apresenta a oferta em que Moisés determinou. Que Cristo sabe a lei de Moisés, o sacerdote também sabe, e a pessoa que foi curada também sabe, embora eles estejam apartados da lei de Moisés e de Deus. Mas ele mandou para que se cumprisse na lei de Moisés o que foi feito, né? Para mostrar ao sacerdote e apresentar a oferta de cura que ele recebeu, que era na lei de Moisés, para que lhe servir de testemunho. Vejam só, né? Porque esse povo não estão seguindo a lei de Moisés, certo? Esse povo israelita e todos os outros onde Cristo estava pregando, talvez alguns seguissem, porque não é todos que estão apartados da lei de Moisés. Porém, esse que estava leproso, que veio a Cristo, que creu em Cristo, né? Talvez ele tivesse seguido a lei de Moisés ou não, porque ele estava leproso. E quem desobedece à lei de Moisés recebe esse castigo
de ficar leproso. Foi isso que aconteceu com essa pessoa que Cristo curou. Ele estava leproso por desobediência na lei de Moisés, né? Então, o que aconteceu depois do sermão, né? Ele era desobediente à lei de Moisés. Os sacerdotes também são, porque eles estão na legião do mal, na legião de Satanás, abandonaram a legião de Deus. Estão na legião do mal, abandonaram a lei que foi dada através de Moisés para ele, né? O que aconteceu? Deus curou, Cristo curou esse leproso, para mostrar o poder de Deus para esse povo ingrato, que eu li lá em Zacarias. Para esse povo ingrato, em Zacarias não, em Malaquias, que é ingrato. Malaquias está reclamando da ingratidão desse povo israelita. Para esse povo ingrato. Esse cara está leproso porque ele está desobediente à lei de Moisés. Não resta dúvida, né? Que Deus castiga. Então, quando ele se curou, Cristo disse: vai ao sacerdote e te apresenta, né? E apresenta a oferta que Moisés determinou para lhe servir de testemunho. Porque eles não estão seguindo mais a lei de Moisés. Não tem mais nada, eles não estão fazendo mais nada pela lei de Moisés, esses sacerdotes aí, porque eles estão nos templos dos ídolos. Então Deus mandou para que ele fizesse isso, apresentar a ele, porque Cristo ainda está na lei de Moisés, está apenas introduzindo, né, o seu novo mandamento, a sua nova aliança para esse povo. E esse leproso acreditou em Cristo, né, foi lá, Cristo curou ele e agora está mandando ele ir lá para o sacerdote apresentar a oferta que ele sabe, o leproso sabe qual é a oferta que deve apresentar ao sacerdote, para servir de testemunho, né? Para que ver se eles aceitam Cristo, né? O centurião de Cafarnaum, ainda no capítulo 8 de Mateus, versículo 5, que diz: o centurião de Cafarnaum. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, né? Porque se ele estava lá no monte ouvindo Cristo falar o seu sermão, né, introduzindo o seu novo mandamento da sua nova lei, tinha muita gente lá, que é o povo de israelita, o povo em Jerusalém e todos os outros, né? Então esse centurião viu, provavelmente ele disse que não contasse a ninguém, mas o povo viu o leproso ficar bom e sair comentando, espalhando. E esse centurião foi lá e rogou a Jesus, dizendo: Senhor, o meu criado já em casa, paralítico, jaz em casa, está morrendo paralítico. Um criado do centurião, né? Está morrendo paralítico e violentamente atormentado. O centurião, né? Que está vendo, né, as maravilhas que Cristo está fazendo para que o povo acredite nele, né? Acredite no poder de Deus. Então ele viu também já as coisas que Cristo anda fazendo, né? Para que o povo veja o seu poder, o poder de Deus em Cristo. E o centurião falou com Cristo e Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Cristo falou para o centurião que ia lá e ia dar saúde ao seu criado, né? E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Então ele teve fé, acreditou no poder de Deus em Cristo, né? Esse centurião, né? E ele pediu que Cristo não fosse na casa dele, porque não era digno de Cristo ir lá na casa dele, porque ele é transgressor, ele é violento, ele é matador, etc, e etc, é um grande pecador esse centurião. Cristo não é digno de entrar na casa dele. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados.
as minhas ordens e digo a este, vai e ele vai, e a outro, vem e ele vem, e ao meu criado, faze isto, e ele o faz. Está dizendo para Deus. E o centurião tem o poder de mandar, tem autoridade, né? E o centurião está achando em Cristo essa mesma autoridade, né? Que Cristo pode, de onde ele está, dar ordem para o seu criado ser sarado, né? Ele está comparando, né? O centurião está dizendo, pois eu também sou homem sob autoridade, né? E tenho soldado, isso é o centurião que é o coronel da tropa, né? Dou as minhas ordens e digo, a este vai e ele vai, e a outro diga a ele que ele venha e ele vem, e ao meu criado faz isso e ele faz. Está falando isso para Jesus Cristo, né? E maravilhou-se Jesus ouvindo isto, né, do centurião, e disse ao que o seguia, em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei, né, tanta fé, né? Quer dizer que esse centurião teve fé verdadeira em Cristo, né? Por isso que ele disse, se eu mandar ele vem, se eu mandar ele ir, ele vai, se eu mandar o meu criado fazer, ele faz. Porque ele teve fé em Jesus Cristo e diz, acha que se Cristo disser está curado, ele está curado. Ele teve fé totalmente em Jesus, né? O centurião. Mas Cristo respondeu, mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentar-se-ão à mesa com Abraão, e Isaque e Jacó no reino dos céus, né? E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião, vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. No capítulo 14, no capítulo 8, versículo 14, vai falar a respeito da sogra de Pedro. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, mas outro poder dado por Deus a Cristo para que ele faça outra maravilha para que o povo acredite, né? Vá acreditando mais e mais e crendo nele e tendo fé nele, né? E tocou-lhe na mão e a febre e a deixou e levantou-se e serviu, né? E chegada a tarde trouxeram-lhe muito endemoniado, porque o povo já estava vendo que Cristo estava fazendo muitas maravilhas, mostrando muito o seu poder perante o povo, né? Cristo estava fazendo isso, Deus estava mandando que Cristo tivesse todas essas coisas para o povo crer nele mesmo. O povo que não cria em Deus, né, os israelitas e os outros e os gentios, né, que não quiseram saber de Deus, que estão na legião do mal. Por isso que Cristo está fazendo esses milagres todos, que é para o povo crer nele, ter fé nele, para que voltem para Deus novamente, né? E aí, como criou o servo lá do centurião, que curou também agora a sogra de Pedro, né? E o povo já vendo essas coisas, quando é de tarde, trouxeram muito povo endemoniado, né? E ali, por que esse povo tão endemoniado? Porque Deus está permitindo que esse povo que estão na legião do mal, que serve já a legião do mal, a legião de Satanás, que os anjos de Satanás, os demônios de Satanás, entrem desse povo, né? Deus está permitindo que entre esse povo de Deus mesmo, que estão na legião de Satanás, que os próprios espíritos de Satanás entre neles, fiquem endemoniados. Para quê?
para que Cristo vá lá e expulse esses demônios, para que o povo acredite em Cristo, acredite no poder de Deus. Foi por isso que Cristo veio para esse povo, para mostrar o poder de Deus para esse povo que estão desviados para a legião do mal, certo? Então começou a chegar muitos endemoniados e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos. Cristo fez tudo. Por que Cristo fez isso? Para mostrar o poder de Deus. É por isso que Deus enviou Cristo. Porque o povo não estava crendo em Deus mais, estava crendo nos ídolos, né? Em Jerusalém, em todos os arredores, não tinha casa de Deus mais, tinha casa de ídolos. E o povo só queria os ídolos. Por isso, né? Por isso que Deus enviou Cristo, para mostrar a sua nova lei, o seu poder, porque Deus fez muito poder para o povo israelita e os outros, mas eles se desviaram, mesmo assim se desviaram. Por isso que Deus mandou o seu filho, que era espírito, se transformar em carne, era o verbo que se fez carne, né? Para mostrar o poder de Deus para esse povo, para que esse povo cresça nele, né? Cresça em Cristo. Por isso que Deus enviou ele. E o que acontece? Vamos ler. Vamos prosseguir. Então ele expulsou todos os demônios do povo e curou também os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças, né? Lá em Isaías estava falando isso, né? Isaías pregou a esse respeito, né? Agora no capítulo 8, versículo 18 diz: como devemos seguir a Jesus, né? É aí vem o ensinamento. E Jesus vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para o outro lado, né? Porque aí o tumulto começou a se formar, porque o povo estava vendo que Jesus estava fazendo, era um homem, né? Como é que um homem pode fazer essas coisas todas? Porque os pastores deles aí não fazem nada, né? Não expulsa demônio, mas antes coloca. É como nos dias de hoje. Eles botam a mão na cabeça do povo para tirar os demônios, mas em vez de tirar, introduz. E aqui o povo faz essas coisas, né? Não tira demônio, não estão tirando, não estão sarando, não estão curando, não estão fazendo nada. O aleijado ele não faz, né? Não ressuscita, porque os ídolos desse povo aí não tem poder nenhum. E tem. Como evoluiu para o dia de hoje, Satanás, depois de Cristo aí, está na Bíblia que ele faz. Deus está deixando ele, Satanás, fazer também maravilha, curar, fazer prodígio. Deus está deixando que Satanás faça essas coisas. Para quê? Para que o povo veja, né? Para também que Satanás tenha os seus escravos, né? Dentro das suas falsas igrejas, na sua religião que ele criou, né? Então, como devemos seguir a Jesus? E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para o outro lado. E aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Olha, um escriba já, né? Se arrependendo e querendo seguir Jesus. E disse Jesus, as raposas têm covis, né? Uma parábola para esse escriba e para o povo que estão lá querendo seguir ele. E que Jesus diz: as raposas têm covis e as aves do céu têm ninhos,
mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Por quê? O que é que quer dizer isso? Que Cristo não tem nenhum templo de Deus mais nessa época aí, para onde Deus, o Filho, vá. Não tem nenhum templo de Deus. Os templos que existem nesse tempo aí é todo dos ídolos. Por isso que ele está dizendo: as raposas têm covil, as aves do céu têm ninho, mas eu, o Filho do Homem, né? Porque ele se transformou em Filho do Homem. Ele era espírito, estava no paraíso. Deus enviou ele para a terra para se transformar em carne, ser filho de homem. Não tem onde reclinar a cabeça, porque o povo destruíram os templos de Deus, onde o povo cultuava, né? E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar meu pai. Um dos discípulos, o pai dele morreu, né? E está pedindo a Cristo para ir sepultá-lo, e ele respondeu. Jesus, porém, disse: segue-me, deixa os mortos sepultar os seus mortos. O que é que quer dizer com isso? Que Cristo falou para esse discípulo que chamou para seguir ele. Porque esse pai dele era um pecador, um terrível pecador. E todos os outros que estavam em casa também era pecador. Não tinha nada com Deus, só esse que se arrependeu e seguiu Cristo. Então ele está pedindo para sepultar seu pai, e aí Cristo respondeu: deixa os mortos sepultar seus mortos. O que é que quer dizer com isso? Por que estão mortos? Estão mortos para Cristo já nesse tempo porque são pecadores. Porque não seguiam Deus, não seguiam a lei de Moisés. Tanto o que morreu e os outros que estão lá no velório. Mas esse que já está em Deus, que já está em Cristo, seguindo Cristo, Cristo disse: deixa para lá, basta me seguir, somente. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me, só porque ele já está com Cristo, deixa lá os mortos de espírito, né? Com espírito da legião do mal, deixa eles para lá, apenas me sigam, né? No capítulo 23, no capítulo 8, versículo 23, diz: Jesus apazigua a tempestade. E entrando ele, né, Jesus, no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo, né? Cristo estava dormindo, descansando, né? E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos, né? Nós vamos morrer afogados. E ele lhes disse: por que temeis, homens de pouca fé? Estavam com Cristo no barco, né? Mas Deus fez com que essa onda se levantasse para testar a fé desses discípulos, e eles temeram da onda e não temeram, né, no poder de Deus, de Cristo. E Cristo disse: porque temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu o vento e o mar, e seguisse uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem, né? Perguntaram. Né? No versículo 28 diz: o endemoniados Gergesenos. E tendo chegado ao outro lado, a província dos Gergesenos, saíram-lhe ao encontro dois endemoniados, vindo dos sepulcros, tão ferozes eram, que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que clamaram, dizendo, né, porque o diabo conhece Cristo, né, porque ele foi tentar ele lá no deserto, o diabo conhece.
E então esse endemoniado, que tinha os demônios, que fazia parte da legião do mal, foram até Cristo, e eis que clamaram dizendo: que temos nós contigo, Jesus, Filho de Deus? Vieste aqui nos atormentar-nos antes do tempo, né? E andava pastando distante deles uma manada de muitos porcos. E os demônios rogaram-lhe, dizendo: se nos expulsam, permitam que entramos naquela manada de porcos. E lhes disse: ide. E saindo eles se introduziram na manada de porcos. E eis que toda aquela manada de porcos se precipitou no mar por um despenhadeiro, e morreram nas águas. Os porqueiros fugiram e chegaram à cidade divulgando, né? Porque o que tomava contra das manadas de porco fugiram, né? E chegaram na cidade e foram, né, caboetar, entregar o que Cristo tinha feito, aquele milagre, né? Divulgaram tudo o que aconteceu aos endemoniados, né? E eis que toda aquela cidade saiu ao encontro de Jesus, e vendo, rogaram-lhe que se retirasse dos seus termos. Então o povo, né, quando os pastores dos porcos, né, foram lá avisar na cidade, né, que Cristo estava fazendo milagre, expulsando o demônio. Então o povo foi dizer a Cristo: olha, sai daqui, desaparece, sai. Foram expulsar ele de lá, expulsaram Cristo, né? Porque o povo não acreditava nos poderes de Deus, estavam voltados para os ídolos, e viu, né, o poder de Deus se manifestando através de Cristo, porque foi para isso que Deus enviou Cristo, para mostrar o seu poder para esse povo que não cria mais em Deus, que não seguia mais a lei de Moisés, né? Então quiseram expulsar o lugar, Deus desse terreno lá, dessa cidade onde ele estava. Eu vou dar uma paradinha por aqui. Que Deus abençoe a todos com muita paz, saúde, felicidade, prosperidade. Que vocês se mantenham firmes na igreja verdadeira, que é a igreja de Deus que Cristo adquiriu com o seu próprio sangue. Está lá em Atos 20, 28. Vocês abandonem a igreja dos ídolos, que é a igreja de Satanás. Abandonem as igrejas falsas, dos falsos pastores mentirosos que vivem enganando você. Não é eu que falo isso, é a palavra de Deus. Eu já li isso logo no início aí de Mateus, né, no capítulo 6, né, desses pastores falsos dentro da falsa igreja. E voltarei com o próximo vídeo no capítulo 9 de Mateus, que diz: o paralítico de Cafarnaum. Esse é o próximo vídeo. Deixa um joinha aí para ajudar no canal, é muito importante esse joinha. Inscrevam-se no canal, compartilhe os vídeos para aqueles que não sabem da verdade, né? Inscrevam, né? Ative o sininho para receber as notificações de um novo vídeo, né? E tenho dito,